Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite se instalara sobre a cidade como um véu espesso. Os postes de luz lançavam um brilho pálido sobre as calçadas desertas, enquanto o som distante da sirene se misturava ao vento impetuoso. No silêncio tenso, uma viatura policial patrulhava lentamente. A bordo estava o agente Bradley Cooper. Policial por mais de 15 anos, ele era temido por sua arrogância e brutalidade. Muitos o temiam, poucos ousavam confrontá-lo. Para ele, cada rua era um território a ser controlado, cada cidadão um suspeito em potencial. Naquela noite, seu olhar pousou em uma figura feminina. Uma elegante mulher negra acabará de estacionar um sedã de luxo em frente a uma casa rica. Seu andar era calmo, seu traje impecável, sua presença natural. Bradley franziu a testa. O que ela está fazendo aqui? Pensou ele, já convencido de que ela não tinha lugar naquele bairro. Ele saiu abruptamente do veículo, com as mãos no cinto de segurança, e se aproximou dela em seu tom ameaçador de sempre. Ei, senhora! Identidade! Mostre-me seus documentos, e rápido! A mulher se virou para ele. Seus olhos brilhavam com uma confiança silenciosa, quase enervante. Boa noite, policial. Não acredito que tenha infringido a lei. Meu nome é Naomi Richardson. Bradley Ricano. Richardson. Vamos ver. Você acha que pode simplesmente andar por aí sem dar explicações? Ele ficou na frente dela, impondo sua presença. Mas a mulher não cedeu. Sua voz era calma e firme. Seu comportamento é inapropriado. Aconselho que você mantenha o profissionalismo. Essas palavras foram suficientes para alimentar a raiva de Bradley. Com um gesto brusco e brutal, ele levantou a mão e lhe deu um tapa forte. O tapa ecoou pela rua, chocando os poucos transeuntes presentes. Naomi não se mexeu. Com a bochecha corada, o olhar ainda fixo, ela disse com uma voz gélida. Você acabou de cometer o maior erro da sua carreira. Bradley zombou novamente, convencido de sua impunidade. Mas ele desconhecia uma verdade que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Aquela mulher não era uma cidadã comum. Ela era a nova chefe da corregedoria, aquela com o poder de julgar e destruir carreiras policiais. E a partir daquele momento, o céu começou a entrar em colapso. O agente Bradley Cooper observou a mulher se afastar, com as costas eretas, apesar do tapa que ele acabará de dar. Um sorriso de escárnio satisfeito surgiu em seus lábios. Mais um que queria me enfrentar, ele sussurrou, convencido de que havia vencido. Ao seu redor, alguns transeuntes indignados ergueram seus celulares, filmando discretamente a cena. Bradley notou, mas não se importou. Estava acostumado. Para ele, aqueles vídeos eram apenas conversa fiada, um relatório bem escrito, algumas testemunhas intimidadas e o caso desapareceria como sempre. Ao voltar para a viatura, pensou que aquela mulher, com seu porte altivo e tom calmo, merecia uma lição. Aos olhos de Bradley, ela havia cometido a pior afronta, não ter medo dele. A caminho da delegacia, ele pensou no seu gesto. Um tapa certeiro, como tantos outros que já havia dado. Às vezes, ele até conversava sobre isso com os colegas, como um método eficaz para trazer de volta à realidade aqueles que ousavam se manifestar. E nunca jamais ele havia sido punido. Ao chegar à delegacia, ele empurrou a porta do refeitório. O cheiro de café frio e donuts velhos pairava no ar. Seus colegas estavam lá, reunidos ao redor, rindo alto. Um deles, o policial Miller, ergueu os olhos ao vê-lo entrar. Então, Brad, mais uma noite agitada, ele disse com um sorriso cúmplice. Como sempre. Bradley respondeu, estufando o peito. Sabe, algumas pessoas não entendem o contrário. Risadas irromperam, pontuadas por tapinhas amigáveis nas costas. Bradley saboreou o respeito e a admiração. Ali, ele estava em casa, intocável, protegido por uma cultura de silêncio e camaradagem doentia. Sentado em seu canto, Miller sussurrou para ele em voz baixa. Mas tenha cuidado, Brad. Com todos esses caras filmando tudo e colocando na internet, um dia a culpa pode voltar para você. Bradley caiu na gargalhada. Miller, abra os olhos. Nós somos a lei aqui. Você acha que um civil pode nos derrotar? Enquanto eu tiver meu distintivo e minha arma, sou intocável. Ele ainda não sabia, mas naquele exato momento, a mulher que ele esbofeteara já estava se preparando para sua primeira reunião oficial como chefe da corregedoria. E em breve, o próximo confronto não seria na rua, mas em uma sala onde ela teria todo o poder. Na manhã seguinte, a delegacia fervilhava de atividades incomuns. Policiais conversavam em pequenos grupos com seus rostos sérios contrastando fortemente com a atmosfera habitual. Falava-se de uma Assembleia Geral obrigatória, convocada com urgência.
Bradley chegou como de costume, alguns minutos atrasado, um sorriso maroto no rosto e uma xícara de café na mão. Percebeu o silêncio que se instalou ao entrar, mas presumiu que fosse devido à sua reputação. Então, do que se trata essa coisa de reunião? Ele chamou Miller enquanto se sentava. E um peixe grande está falando esta manhã. Alguém em altos cargos. Respondeu seu colega visivelmente nervoso. Bradley deu de ombros. Para ele, provavelmente era apenas mais um burocrata fazendo um discurso chato sobre disciplina e estatística. Poucos momentos depois, o capitão da estação entrou na sala, seu tom solene impondo silêncio. Senhoras e senhores, peço toda a atenção de vocês. Bradley se espreguiçou preguiçosamente tomando um gole de café. O capitão continuou. Hoje damos as boas-vindas a uma figura importante. O novo chefe do Gabinete de Assuntos Internos, responsável por monitorar e avaliar nossas práticas, veio nos dirigir algumas palavras. Murmúrios percorreram a sala. Alguns policiais trocaram olhares preocupados. A corregedoria era temida, considerada a polícia que vigia a polícia. Então a porta se abriu. Em meio a um silêncio pesado, uma mulher entrou, ereta, elegante e confiante. Sua presença imediatamente impôs respeito. Seu olhar percorreu a sala e pousou em Bradley. Ele sentiu o coração parar. Seus dedos apertaram a xícara. O capitão falou com voz solene. Bem-vinda, senhora Naomi Richardson. Um arrepio percorreu a sala. Bradley sentiu o sangue gelar. A mulher que ele esbofeteara no dia anterior estava ali diante dele, implacavelmente calma. Noemi aproximou-se do púlpito e com voz clara declarou. Olá a todos. Estou aqui com uma missão específica, inaugurar uma nova era de responsabilização. Abuso de poder, violência desnecessária e discriminação não terão mais lugar neste departamento. Seu olhar caiu sobre Bradley novamente, apenas por uma fração de segundo, o suficiente para imobilizá-lo. Pela primeira vez em anos, o agente Bradley Cooper percebeu que talvez não fosse mais intocável. Um silêncio pesado reinou na sala de conferências. Os oficiais, geralmente barulhentos e confiantes, mantinham os olhos fixos na mulher no púlpito. Naomi Richardson não levantou a voz, mas cada palavra ressoou com autoridade. Sei que este departamento tem uma história complicada. Denúncias ocultas, cidadãos humilhados, vídeos circulando nas redes sociais que mancham sua imagem. Tudo isso acabou. Meu papel é claro, garantir que a lei seja respeitada por aqueles que a representam. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns agentes baixaram os olhos, outros trocaram olhares nervosos. Bradley, por outro lado, sentia-se sufocado. Cada frase que Naomi dizia soava como um martelo batendo em sua cabeça. Ele tentou manter a expressão neutra, mas suas mãos tremiam imperceptivelmente. Naomi continuou, seu olhar deslizando sutilmente em direção a ele. Não tolerarei abusos ou acobertamentos. Toda denúncia será investigada. Todo descuido será punido. Ninguém está acima das regras. Com isso, Bradley achou ter visto um brilho nos olhos dela. Ele sabia, que ela não tinha esquecido. Seu vizinho, Miller, inclinou-se ligeiramente em sua direção e sussurrou. Brad, me diga que não é ela? Bradley não respondeu. Seu maxilar cerrado revelava seu pânico. Naomi conclui seu discurso com voz firme. Não estou aqui para destruir, mas para reconstruir. Mas se algum de vocês acha que pode continuar como antes, aviso, a queda será brutal. A sala ficou paralisada por alguns segundos antes que o capitão falasse novamente, agradecendo a Naomi. Os oficiais aplaudiram timidamente mais por obrigação do que por convicção. Enquanto isso, Bradley olhava fixamente para a mesa à sua frente com o coração disparado. Nunca se sentirá tão vulnerável. Pela primeira vez, percebeu que seu distintivo e sua arma talvez não fossem suficientes para protegê-lo. O tapa que ele dera no dia anterior ainda ecoava em sua memória. Mas desta vez não fora Naomi quem fora atingida. Era a carreira dela, e ela simplesmente fracassara. Quando a reunião terminou, os policiais deixaram a sala em silêncio, como crianças após um sermão. A atmosfera geralmente barulhenta e familiar da delegacia havia se transformado em uma de desconfiança gélida. Bradley, por outro lado, sentou-se por alguns instantes com o olhar perdido e a respiração ofegante. Quando finalmente se levantou, sentiu os olhares pesarem sobre ele. Não eram mais olhares de admiração, nem mesmo de respeito. Eram olhares de desconfiança. No vestiário, Miller o esperava, nervoso. Brad, me diga a verdade. É ela, certo? A mulher que você prendeu ontem? Eu disse para você calar a boca. Bradley respondeu secamente. Você não entende. Miller insistiu, em voz baixa. Ela não é uma civil qualquer.
Ela é a chefe da corregedoria, cara. Se ela decidir te esmagar, você não tem chance. Nenhuma. Bradley bateu a porta do armário e se virou para ele, com os olhos vermelhos de raiva. Você acha que ela vai ousar? Ela pode estar aqui para assustar as pessoas, mas eu tenho quem me apoie. Trabalho aqui há 15 anos. Você acha que eles vão me deixar ir? Mas mesmo quando ele disse isso, ele realmente não acreditava mais. A atmosfera no refeitório havia mudado. Alguns policiais que normalmente o cumprimentavam com uma piscadela ou um tapinha nas costas se viraram quando ele se aproximou. Outros baixaram o tom de voz assim que ele passou. Sentou-se à mesa sozinho com a bandeja à sua frente. Conversas pareciam pairar no ar como sussurros venenosos. Você acha que isso é verdade? Aparentemente ele bateu nela. Se for ela, ele está acabado. Cada palavra atingiu Bradley como uma flecha invisível. Ele queria retrucar, levantar a voz, lembrar a todos que ele ainda era o agente Cooper, o cara durão, aquele que eles respeitavam. Mas, pela primeira vez, ele sentiu que a autoridade estava escapando dele. No fim do dia, sozinho no vestiário deserto, ele olhou para o seu reflexo no espelho. Seus olhos pareciam mais cansados, mais pesados. Um suor frio escorria por suas costas. Merda, o que eu fiz? Ele murmura. O tapa que ele achava insignificante começou a se transformar em uma sombra crescente que ameaçava engoli-lo. 2 dias depois, Bradley recebeu uma intimação oficial. Um envelope branco, selado com o selo da corregedoria, o aguardava em seu armário. Ele sentiu o coração disparar. Suas mãos tremiam enquanto rasgava o papel. Agente Bradley Cooper, você deve se apresentar no escritório da senhora Naomi Richardson, diretora do Departamento de Assuntos Internos, no dia 14, às 9 horas. Um suor frio brotou em sua testa. Ele releu a carta várias vezes na esperança de encontrar uma saída. Mas as palavras eram claras. Ele teria que confrontar a mulher que havia humilhado. Ao amanhecer, Bradley caminhou pelo corredor até o escritório de Naomi. Cada passo ecoava como uma condenação. Os agentes pelos quais passava lançavam-lhe olhares severos, alguns tingidos de pena, outros de uma satisfação mal disfarçada. Chegando à porta, ele respirou fundo e bateu. Entre. A voz dela, firme e calma, o congelou. Bradley abriu a porta e encontrou Naomi sentada atrás de uma mesa impecável. Seus arquivos estavam cuidadosamente alinhados, e atrás dela, uma tela exibia vários vídeos. Reconhecê-los o fez gelar o sangue, imagens da noite em que ele a esbofeteara, já compartilhadas nas redes sociais. Naomi olhou para ele. Sente-se, agente Cooper. Ele obedeceu, inquieto, incapaz de encará-la. Você sabe por que está aqui? Ela disse com uma voz calma. Senhora. Ele gaguejou. Não adianta inventar desculpas. No dia 12, em Riverdale, você deu um tapa em um cidadão sem justa causa. Esse cidadão era eu. Na frente de testemunhas. Na frente das câmeras. Bradley engoliu em seco. Eu pensei que você estava desconfiado da vizinhança. Naomi bateu a caneta na mesa. Seu olhar endureceu. Cale-se. Um silêncio pesado encheu a sala. Você usou seu distintivo indevidamente. Cometeu um ato de violência gratuita. E mentiu em seus relatórios como sempre. Mas desta vez as evidências são contundentes. Você está acabado, agente Cooper. Bradley pálido tentou uma última defesa. Senhora Richardson. Eu estou aqui há 15 anos, sirvo esta cidade. Você não vai me destruir por causa de um tapa. Naomi se inclinou levemente, seu olhar gelado fixo no dele. Você tem razão. Isto não é apenas um tapa na cara. É para todos os outros, aqueles que você acha que enterrou. E desta vez a justiça falará. Na sala lotada da delegacia, o ar estava carregado de tensão. Os policiais presentes estavam parados, alguns perplexos, outros preocupados, cochichando entre si. O tenente Morel, o policial que havia esbofeteado Amara, parecia nervoso, mas tentava manter uma postura desafiadora, convencido de que não corria perigo grave. De repente a porta se abriu. Amara entrou, ereta, calma, vestida com um terno impecável. Ela não era mais apenas mais uma mulher negra humilhada na rua. Agora representava uma instituição inteira. Todos os olhares se voltaram para ela, e um silêncio imediato se instalou. O comissário-chefe levantou-se e falou. Senhoras e senhores, apresento a vocês a senhora Amara Johnson, chefe de assuntos internos da Polícia Estadual. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Os olhos do tenente Morel se arregalaram, seu rosto ficou pálido. Suas mãos tremeram levemente ao perceber a magnitude do seu gesto. Ele não havia esbofeteado um cidadão comum, ele havia agredido a mais alta autoridade encarregada de supervisionar a corrupção e os abusos policiais.
Amara deu um passo à frente lentamente, colocando seus arquivos na mesa à sua frente. Sua voz soou firme. Tenente Morel, ontem o senhor me humilhou publicamente sem motivo. O senhor me deu um tapa, convencido de que seu uniforme lhe dava o direito de esmagar quem quisesse. O que o senhor não sabe é que todo abuso deixa uma marca. E a sua não ficará impune. O silêncio era total. Muitos policiais desviaram o olhar, cientes de que suas próprias ações também poderiam ser trazidas à tona. Morel, pálido, tentou gaguejar uma defesa. Eu não sabia quem você era. Amara olhou para ele friamente. Esse é o problema, tenente. Você não precisa saber quem alguém é para respeitá-lo. Esta frase, simples mas cheia de significado, ecoou por toda a sala. Um silêncio pesado reinou na sala de reuniões da delegacia. Todos os policiais haviam sido convocados com urgência. O policial Morel, ainda confiante apesar dos rumores, exibia um sorriso irônico. Para ele, a convocação era apenas uma formalidade para acalmar a situação. Mas quando Elise Lauren entrou na sala, acompanhada pelo superintendente-chefe, um arrepio percorreu a assembleia. Sua postura ereta, seu olhar penetrante e seu distintivo exibido diante de todos inspiravam respeito. Senhoras e senhores, declarou firmemente o comissário, apresento-lhes oficialmente a sua nova superiora direta, a chefe dos assuntos internos, Madame Elise Lauren. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Algumas pessoas se endireitaram por reflexo, outras baixaram os olhos, envergonhadas por terem acreditado nas fofocas espalhadas após o incidente. Morel, por outro lado, empalideceu. Seu sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão de pânico mal contido. Elise, implacável, falou. Optei por não registrar queixa imediatamente após a agressão que sofri. Não porque quisesse proteger alguém, mas porque queria observar suas reações. Suas palavras ecoaram como um tapa invisível na cara pela sala. Os policiais perceberam então que estavam todos sob seu olhar e que nada mais seria o mesmo. Ela continuou com a voz calma mas ríspida. O respeito à lei começa aqui, nesta delegacia. Estou aqui para acabar com o abuso, a discriminação e a violência gratuita. E aviso, todo desvio será punido. O silêncio se tornou total. Morel, incapaz de encará-la, sentiu as pernas tremerem. Pela primeira vez, compreendeu que acabará de selar seu próprio destino. Em seu pequeno escritório, Morel estava sentado à mesa com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Nunca sentirá tanto medo. O tapa que dera em Elise Lauren no dia anterior, que ele considerará um simples ato de autoridade, agora se voltava contra ele como um bumerangue. Ele repassou mentalmente os acontecimentos, o olhar calmo e determinado de Elise, sua voz firme e o silêncio gélido que se seguiu às suas palavras diante de toda a brigada. Ele entendeu que não tinha mais apoio. Até mesmo seus colegas, antes dispostos a apoiá-lo, agora estavam do lado do líder. Tenho que encontrar uma saída, ele sussurrou batendo nervosamente na mesa. Ele tentou ligar para alguns contatos influentes na delegacia, na esperança de abafar o assunto. Mas cada ligação terminava com uma recusa educada, acompanhada de frases como: Morel, você sabe que não há nada que possa fazer. Elise não está brincando. Você deve se preparar para assumir a responsabilidade por suas ações? O telefone caiu pesadamente sobre a mesa. Ele sentiu a solidão tomar conta dele. A parede do escritório parecia se fechar ao seu redor, refletindo o declínio inevitável de sua carreira. Enquanto isso, Elise preparava meticulosamente o processo disciplinar. Depoimentos de testemunhas, vídeos de câmeras de vigilância, relatórios falsos de Morel. Tudo era coletado, verificado e organizado. Cada evidência reforçava a certeza de que a sanção seria irrevogável. No final do dia, Morel deixou a delegacia em silêncio, ciente de que sua reputação e carreira haviam sido destruídas. A imagem do tapa, antes símbolo de seu poder, tornará-se uma marca indelével de seu fracasso. Poucos dias depois, o caso veio à tona na mídia local. Vídeos do ataque, depoimentos de testemunhas e o relato da hierarquia policial foram transmitidos em todas as plataformas. O nome de Morel imediatamente se tornou sinônimo de brutalidade e abuso de poder. Na sala de audiências da delegacia, uma multidão de jornalistas e cidadãos se reunia. Câmeras apontavam para o palco, capturando cada palavra e cada gesto. Morel entrou com o rosto pálido, ciente de que cada olhar era um julgamento. Elise Lauren, calma e imponente, levantou-se para falar diante da comissão disciplinar e das câmeras. Senhoras e senhores, o que vocês estão vendo aqui não é um incidente isolado. Reflete uma cultura de impunidade que persiste há muito tempo neste departamento. Os cidadãos a quem servimos merecem respeito e justiça. Qualquer desvio, qualquer violência gratuita será punida.
O murmúrio da Assembleia confirmou que sua mensagem havia repercutido. Jornalistas tomaram notas, cidadãos aplaudiram suavemente, e Morel sentiu o peso da vergonha cair sobre seus ombros. Testemunhas foram chamadas uma a uma, cada uma confirmando a agressão e o comportamento abusivo de Morel. Provas em vídeo foram exibidas, o tapa, a reação de Elise, o silêncio chocado dos espectadores. As evidências eram contundentes. Quando o comitê proferiu sua decisão, a sentença foi final. Demissão imediata do policial Morel com a possibilidade de processo civil e criminal. A sala inteira permaneceu em silêncio, absorvendo a gravidade da decisão. Elise anotou impassivelmente os detalhes do julgamento em seu caderno, ciente de que aquela vitória era apenas o primeiro passo de uma reforma maior. Para Morel, a realidade o atingiu. Sua carreira, sua honra e sua reputação haviam ruído em um instante. Poucas semanas após o julgamento público, a delegacia de Riverdale não era mais a mesma. O clima estava mais calmo, mas carregado de uma nova vigilância. Os policiais entenderam que comportamentos abusivos não seriam mais tolerados e que todas as ações seriam rigorosamente monitoradas. Elise Laure estava sentada à sua mesa, olhando pela janela para as ruas iluminadas pelos postes de luz. Sua postura era ereta, seu olhar atento. Cada arquivo em sua mesa representava um passo em direção à justiça, um avanço para um departamento que ela queria que fosse transparente e respeitoso. Os cidadãos começavam a notar a mudança. Cartas de agradecimento, telefonemas de felicitações e depoimentos de cidadãos satisfeitos afluíam. Para eles, Elise personificava a autoridade justa que protegia tanto os cidadãos quanto a integridade da força policial. Bradley Morel, por sua vez, havia desaparecido do radar. Seu nome se tornará sinônimo de brutalidade e injustiça. Os colegas que tentaram protegê-lo se distanciaram, e seu isolamento era completo. Para Elise, essa vitória não foi uma vingança pessoal. Foi a prova de que a mudança era possível, de que a lei se aplicava a todos, mesmo aqueles que se achavam superiores a ela. Ela sabia que outros desafios a aguardavam, mas essa primeira batalha fortaleceu sua determinação. Ela sorriu levemente enquanto guardava os arquivos. Cada passo em direção à justiça reforçava sua convicção. Enquanto houvesse abusos para corrigir, ela continuaria lutando. E na delegacia a lição estava agora gravada na mente de todos. Respeito, integridade e justiça sempre prevalecem.